Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos novamente na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu santo nome. Se eu fosse o reverendo Carlos Orlandi, eu ia dizer, dá um abraço no seu amigo que está ao lado aí. Mas eu posso fazer, né, Orlandi? Você deixa? Tá bom, dê um abraço no seu amigo, saudando com calor fraternal. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 95. Façamos juntos a leitura deste salmo. Vamos nos colocar em pé. Este é um convite à adoração. Leiamos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, e adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Cantemos o hino de número 10. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia, aleluia. O sol dourado a refulgir, a lua em prata reluzir, ó louvai-o, aleluia. Aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infinitas bênçãos canta já. Ó louvai-o, aleluia. E flores juntos dai, Deus, Senhor e Pai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós não somos apenas criaturas que Tu criaste, mas somos Teus filhos e nós podemos, através de Cristo Jesus, chamar-te de Pai. Ó Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos porque Tu nos chamaste para fazer parte da Tua família. E aqui estamos, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome, para Te glorificar, para conhecer mais a respeito
da tua vida e dos ensinamentos que a tua palavra nos apresenta. E nesta oportunidade, quando estamos juntos, nós te pedimos que todos nós estejamos unidos no mesmo vínculo de amor, de harmonia uns com os outros, pois assim é que o teu Filho Jesus Cristo quer que nós façamos e nessa atitude que nós estejamos. Este culto, Senhor, nós te apresentamos, não porque ele seja perfeito e nós possamos fazer alguma coisa impecável, mas como somos pecaminosos, tudo que fazemos é falho, é cheio de defeitos, mas a tua misericórdia e a tua graça nos aceita. Aceita, portanto, Senhor, este culto que nós te ofertamos para a tua honra, mas também para o nosso crescimento espiritual. Abençoa a tua igreja aqui, em toda a face da terra, livrando-a dos perigos, das maldades, de todas as contaminações que o inimigo quer fazer para destruir a tua obra. Mas nós sabemos que a tua obra é eterna e ela vai se firmar cada vez mais ao longo dos anos. Damos-te graças, ó Deus, e te louvamos, porque Cristo Jesus morreu por nós, deu o seu sangue, a sua vida, e assim, ressuscitando, nos deu vida eterna que nós não temos agora, mas que nós podemos ter confiados no seu poder e na sua graça. É em nome dele, portanto, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram. Serafins declaram que és santo. A minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram.
Essa semana nós estaremos adentrando ao mês de outubro. O mês de outubro na igreja é um mês especial porque é o tempo que nós celebramos a nossa conferência missionária. Nós estamos exatamente há um mês, 4 finais de semana da nossa conferência missionária. É um tempo oportuno de nós refletirmos os desafios do ID de Deus, não apenas para outras nações, mas mesmo dentro da nossa nação, os diversos aspectos a respeito da necessidade de levar o Evangelho de Cristo a ribeirinhos, a sertanejos, a indígenas, a brasileiros esparramados por todos os cantos. Solta para mim o vídeo fazendo favor da nossa conferência missionária. 24 a 26 de outubro. É o quê? Vai ser a conferência da gente. Da gente? Da gente toda, lá da IPC, né? Vai ser a conferência missionária da IPC. Não é isso? E é isso, Judá? Que legal. Estamos indo aí, queremos ver todo mundo nessa conferência. Não fique em casa, venha participar da conferência. Está sendo uma bênção o nosso tempo aqui em Pompeia. A gente está se preparando para voltar a Moçambique. Temos aprendido muitas coisas que vai ajudar bastante no ministério lá. Mas isso eu só vou contar para você quando nós nos encontrarmos na conferência. E eu tenho um monte de novidades sobre Moçambique. Tenho falado com os irmãos lá de Quelimane e tem sido uma bênção ouvir o quanto o Senhor tem cooperado, o quanto o Senhor tem prosperado ao trabalho lá. Vem para a conferência e a gente conversa junto. Não fique em casa. 24 a 26 de outubro, nossa conferência missionária. Você faz a sua inscrição, você reserva o seu lugar. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo a conferência na igreja co-irmã aqui de Silva Jardim. A nossa liderança missionária está lá envolvida com esse trabalho, apoiando aqueles irmãos. E no próximo mês eles estarão aqui apoiando também o nosso trabalho de conferência missionária. Participe, faça a sua inscrição. Também nós queremos lembrar os irmãos que no próximo dia 19 de outubro nós temos um culto especial que é conhecido na nossa igreja como o culto do bebê. É a oportunidade que nós temos de, próximo aí ao Dia das Crianças, orarmos a Deus por uma nova geração que Deus está despertando, está trazendo a lume, e é a oportunidade de você consagrar também uma criança perto da sua casa, seu amigo, seu vizinho, seu parente, seu filhinho, um netinho, um sobrinho. É a oportunidade de você inscrevê-lo para vir participar conosco dessa oportunidade de ação de graças, e a SAF da igreja prepara com todo carinho. Para você fazer a inscrição, você precisa entrar no e-mail cultobebê@hotmail.com e mandar os dados da criança e também a foto. E o pessoal da SAF da igreja estará organizando direitinho para que no dia 19 de outubro todas as agendinhas, toda a atividade esteja preparada para ofertar também à família que for participar nessa ocasião. Nós também queremos nessa hora conhecer as pessoas que porventura nos visitam pela primeira vez. Se você está conosco nessa noite pela primeira vez, os diáconos da igreja querem externar a você uma lembrança da parte da igreja. Nós queríamos que você só se manifestasse para a gente conhecer. Lá no fundo, então é muita gente, precisa ficar em pé para a gente poder conhecê-los melhor e também os diáconos se aproximarem. Lá no fundo nós temos irmãos aqui na fileira central, na minha fileira à direita, ali mais atrás. Sejam bem-vindos, que bom que vocês estão conosco. Voltem outras vezes, Deus os abençoe. É uma alegria muito grande acolhê-los nessa ocasião. Ato contínuo do nosso culto. Abra sua Bíblia comigo lá no texto que se encontra no livro dos Salmos, Salmo 32, versos de 1 a 7. Faremos a leitura desse texto de maneira responsiva. Salmo 32, versos de 1 a 7. Eu vou iniciar a leitura e peço à igreja que responda no versículo seguinte. Tempo de contrição, tempo de introspecção, de recolhimento espiritual. E a palavra de Deus neste salmo escrito por Davi nos convida a um tempo de confissão de pecados e também de intercessão. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia.
que a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade disse, não mais ocultei. Disse ao Senhor, confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Salmo que nos convida à confissão, e confissão que tem como base o perdão de pecados. Marcos capítulo 2, nós temos 4 cenas do capítulo 2 de Marcos, cenas em que Jesus está no início do seu ministério confrontando a religiosidade dos seus dias. E a primeira cena desse capítulo 2 mostra Jesus numa casa e homens descendo um paralítico pelo teto, e Jesus diz a esse paralítico, estão perdoados os teus pecados. Os homens religiosos que estavam ali ao redor de Jesus dizem, isso é blasfêmia, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Por que falas assim? Havia toda uma instituição religiosa em torno do pecado, do perdão do pecado. A pessoa precisava investir dinheiro, comprar um animal, levar ao templo. De repente o sacerdote não aceitava aquele animal, ele tinha que voltar, adquirir outro animal, quando não tinha que criar na sua casa, levá-lo depois para Jerusalém, numa viagem longa e às vezes cheia de tumultos. Toda uma situação costurada pela religiosidade daqueles dias existia para se atribuir o perdão de pecados. Perdão para aquele povo não era de graça, havia um preço. O preço da morte de um animal, o preço de um investimento na aquisição deste animal, tinha que ir ao templo, era o sacerdote que fazia. E quando Jesus quebra todos esses paradigmas e diz assim, estão perdoados aos teus pecados, aqueles homens ficam transtornados diante daquela fala, porque se havia um preço do perdão de pecados, Jesus estava perdoando gratuitamente. Se isso acontecia no templo, aquilo estava acontecendo dentro de uma casa. Se existia um sacerdote que vivia em torno de toda essa funcionalidade, ali Jesus estava com a sua autoridade, ministrando graça ao coração do homem. Por isso, curve a sua fronte, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Pois és
de oração, quero convidá-lo a um momento de intercessão também pela nossa nação. No próximo domingo, os eleitores estarão seguindo em direção às urnas para o momento cívico, para o momento de escolha de liderança, presidentes, senadores, governadores, deputados estaduais e federais, um momento bastante sério da nossa nação. E Neemias começa o seu livro, antes de restaurar os muros e a cidade de Jerusalém. Neemias começa confessando o pecado do seu povo, para que Deus restaurasse a sua fé e também a sua condição. Por isso, quero que você ore nesse instante pela nossa nação, que você gaste um tempinho, invista um tempinho nesse instante, para interceder pela nossa pátria, pelas eleições que aí estão. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nesse instante. Senhor, nós erguemos a nossa voz nesse instante, reconhecidos de que somos pecadores, de que a nossa condição e a nossa herança adâmica, ó Deus, tem trazido sobre nós não apenas, ó Deus, a realidade da culpa, do pecado original, mas dos nossos pecados, mas também, ó Deus, a nossa responsabilidade diante de todos esses fatos. Por conta, Senhor, da condição também de um povo que tem se afastado dos teus caminhos, que tem, ó Deus, optado, escolhido, ó Deus, por sendas tortuosas, a nossa nação amarga, Senhor, corrupção, amarga violência, amarga, Senhor, uma série de situações de injustiça social. Ó Deus, nós te suplicamos, nós estamos na iminência, Deus, de um momento eleitoral do nosso país, onde rumos futuros, nos próximos pelo menos 4 anos, estarão sendo decididos com um apertão de tecla, Senhor, numa urna eletrônica. Deus, em nome de Jesus, poupa o teu povo, poupa a tua gente de sofrimentos maiores, dá-nos sabedoria, Senhor, a toda essa nação, para que possamos, ó Deus, na força do teu Espírito, na orientação da tua palavra, mudarmos os rumos, ó Deus, das coisas que estão seguindo cada vez mais para pior, cada vez mais para o caos, ó Deus, para a caotização social, política, moral da nossa nação. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, tens misericórdia de nós, somos um povo, ó Deus, que tememos o teu nome. Nessa hora, de joelhos dobrados, ainda que espiritualmente, intercedemos e clamamos pela nossa nação, pelos nossos governantes e por todos aqueles que estarão exercendo a sua atividade cívica neste próximo final de semana, Pai. Nós intercedemos também, ó Deus, nessa hora, ó Deus, pelos nossos missionários esparramados em todo canto, ó Deus, deste mundo, na nossa pátria e fora dela, pelo trabalho que estão realizando, pelas igrejas cristãs, ó Deus. Nós te suplicamos isso, perdoa os nossos pecados, abençoa a nossa terra, sara, cura a nossa terra, é a nossa oração, porque a fazemos nesse instante em nome de Jesus, o nosso Senhor, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, ler o texto indicado no nosso boletim. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 9, versículos de 6 a 15. Vamos ler alternadamente. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 15. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira,
e multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele usa algumas vezes essa metáfora agrícola sobre o que semeia pouco também ceifará. Ele não está falando aqui de negócios, de agricultura na terra, ele está falando de semear no reino. Aquele que semeia no reino, ele está falando que, no versículo 10, aquele que dá semente ao que semeia. Lá em 1 Coríntios 3, ele diz que alguém plantou, alguém regou, mas Deus é que faz brotar essa semente. E esse é um momento de oferta, um momento de louvor ao nosso Deus, em que nós retribuímos a fidelidade do nosso Deus no momento de culto, entregando as nossas vidas para o seu reino, semeando a nossa vida no seu reino, representado pelo que Ele já nos deu, pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Mas o que eu acho mais interessante, cada vez que a gente lê a Bíblia e encontra alguma coisa interessante, é o versículo 14, que ele diz: enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Aqueles que recebem aquilo que nós damos, oram ao nosso favor. Essa é a generosidade de Deus, a retribuição de tudo que Deus tem nos dado, a alegria de poder contribuir. Ela também é manifesta na oração daqueles que recebem aquilo que a gente contribui para o reino de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino 65, enquanto os diáconos procedem o recolhimento das ofertas e dos dízimos. Aqueles que nos visitam, por favor, não se constranjam. Esse é um momento de culto em que nós agradecemos a Deus pela sua fidelidade. Dai graças todos vós a Deus humildemente, milagres fez por nós neste universo ingente, pois vós deveis saber que muitos bens nos deu, que pelo seu poder nos vem a luz do céu. O Deus da redenção nos queira dar na vida alegre coração e auxílio em toda lida. Mantenha-nos de pé por seu imenso amor e nos conserve a fé em Cristo Salvador. Vamos nos colocar em pé, convido as crianças para virem à frente. Exaltação, louvor ao Pai, ao Filho amado e ao bom Consolador que foi nos céus mandado, ao grande Trino Deus
Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui para louvar, para render glórias ao Teu nome. Agradecido, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como também, Pai, nos garante que nenhuma separação há da nossa, pecadores que somos, do Teu grande amor, representado na doação maior que o Senhor fez por nós, enviando o Seu Filho para que morresse pelos nossos pecados. Por isso, Pai, nós Te entregamos agora as nossas vidas, Te entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, como agradecimento, exaltando o Teu nome, Pai, louvando o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, mas principalmente pelo dom de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito para nós, para a nossa igreja. Te agradecemos, Pai, por aqueles que vão administrar esses recursos, por aqueles que vão receber, que eles sejam usados, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para a proclamação da Tua palavra, para a expansão do Teu reino, como semente que o Senhor vai fazer brotar no coração daqueles que precisam ouvir e reconhecer, para que mais pessoas possam louvar e glorificar o nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo culto de hoje, te pedimos pela vida do reverendo Juarez, que nos trará a mensagem, pelas pessoas que vão cuidar das crianças, que o Senhor possa desde já também plantar uma semente no coraçãozinho delas, para que elas possam também vir sempre louvar e glorificar o Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o nosso coração. Tudo bem com você nessa noite? Tudo certo? Mesmo que não esteja tudo certo, nós temos acesso à presença de Deus. Mesmo quando tudo não vai bem, nós podemos nos achegar ao Senhor. Podemos estar na presença do Senhor, podemos acessar essa presença do Senhor e receber dele a comunhão e a bênção que precisamos. Maravilhoso é estarmos nessa presença. Vamos começar com maravilhoso? Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Quão formoso! Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. É tremendo que a gente possa contemplar e tocar as vestes do Senhor por meio do sangue de Jesus. Esse Deus que é santo, todo santo, nós temos acesso a Ele. É um grande privilégio, uma grande bênção. Nós podemos dizer isso agora para o Senhor, falando: Senhor, o Senhor é santo. Nós queremos ser santos porque o Senhor é santo. Nós queremos viver de uma forma que Te agrada. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória.
próximo cântico fala do nome do Senhor, o nome de Jesus, o nome no qual há poder. E isso não é um mero jargão cristão, não. O nome do Senhor tem poder. Ele de fato cura, transforma, muda a nossa vida, traz o consolo, a esperança, aquele sentimento gostoso de que estamos em comunhão com aquele que é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus é bom aos mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. É no precioso nome do Senhor que nós estamos reunidos nesta noite. Este nome aqui declarado santo, puro, lindo e que está sobre nós. Não estamos aqui apenas debaixo da nossa identidade pessoal, a forma como nos conhecemos e conhecemos uns aos outros, mas conforme o Senhor nos conhece. E o Senhor nos conhece pela mediação de Jesus. É por isso que o Senhor nos recebe. É por isso que o Senhor recebe o nosso louvor. É por isso que podemos adorar ao Senhor. Mesmo imperfeitos, falíveis, pecadores, o Senhor pôs sobre nós o nome de Jesus. E por isso nós nos sentimos muito à vontade e muito livres para dizer isso com toda a expressão do nosso coração. E queremos que o Senhor fale conosco. O Senhor possa dizer a cada um de nós o recado que tem para as nossas almas, para a nossa vida, para os nossos labores, para as nossas lides. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite com os irmãos. Nas nossas muitas lides ministeriais, nós temos às vezes ficado privados de estar aqui no culto vespertino. E pode ter certeza, toda vez que você não me vir aqui, não é que eu fiquei dormindo, fui ver jogo de futebol, eu já até desisti, meu time só perde, é porque eu estou pregando em outro lugar, você sabe disso, né? E às vezes encarreira tantas atividades que a gente acaba ficando semanas sem poder ter contato com o distinto público da noite, que é uma congregação distinta, né? Eu sempre digo que a nossa igreja, na verdade, no domingo são 3 igrejas, né? A igreja das 9 horas da manhã, cujo culto é lá no templo, a igreja das 11 horas, que tem uma participação maior de membros e visitantes, né? E a nossa congregação da noite. E eu quero, assim, não dizer que a gente não considera a importância de estar aqui à noite, é que justamente é quando às vezes a gente é requerido para estar fora. E eu creio que eu não prego aqui no culto da noite há uns 5 domingos mais ou menos, né? E às vezes até quando estou presente tem também um convidado, como foi o caso do domingo passado. Então hoje eu estou muito feliz de estar com vocês. E já quero dizer que domingo que vem eu não vou estar aqui na igreja, então já me considerem perdoado por antecipação de estar pregando fora. Nós estamos fechando o mês de setembro, mês 9 do ano,
Faltam só 3 meses, isso quer dizer que 3/4 de 2014 já passou. É hora da gente fazer balanço, é hora da gente dar um break e dizer como é que já avançamos, o que falta, o que é verdade no plano pessoal, no plano familiar também, no plano estudantil, acadêmico, profissional. Acho que vale também para a vida da igreja. Nós temos adotado de muitos anos uma temática anual, a qual queremos desenvolver por intermédio das nossas pregações, das nossas pastorais, dos segmentos da igreja, normalmente os núcleos familiares. E este ano nós adotamos como temário Despenseiros da Graça, ou seja, Deus nos constituiu como mordomos de tudo aquilo que Ele nos deu, de tudo aquilo que Ele nos dá, e nós devemos trabalhar bem estas questões. E a cada mês nós viemos examinando um tema em específico. Nós reconhecemos que o próprio tempo como tal é uma graça de Deus. É o que nós temos para, por esse instrumento, servir. Né? E a gente usa mal o tempo, a gente é um mau mordomo do tempo. Nós tivemos oportunidade de tratar disso ainda no primeiro semestre. Os recursos financeiros são dádivas de Deus, são bênçãos de Deus para suprir as nossas necessidades, dos nossos, da causa do Evangelho. Como é que a gente tem administrado esses recursos que são graça de Deus? Às vezes bem, às vezes nem tanto. Há que se fazer um balanço, se temos sido bons despenseiros ou não. Falamos também sobre a oportunidade de buscar a Deus em oração ou de receber a sua palavra. São instrumentos de graça de Deus. Aliás, a palavra e a oração são meios de graça. Assim nos ensina a nossa doutrina, e às vezes nós não temos sido bons despenseiros de tamanha graça de Deus. Mas eu confesso que o tema deste mês que estamos encerrando foi extremamente desafiador ao meu coração. Se você acompanhou as nossas pastorais, você observou ali que o tema de setembro é justamente mordomia da vocação. Vocação é chamado. E nós tratamos ao longo deste mês do tema sob a ótica não de uma visão eclesial, ou quem sabe a vocação missionária. O reverendo Orlando já nos lembrou que começa agora em outubro a nossa dinâmica intensamente voltada para missões. Sobre vocação missionária nós vamos tratar em outubro. Aliás, o tema de outubro é a mordomia das missões, até no plural, né? Mas o tema deste mês foi justamente privilegiando o fato de que, não sei, você é professor, é médico, é advogado, engenheiro, arquiteto, é funcionário público, trabalha com serviços, é empresário, é empregado de carreira. Você foi chamado para isso. Você tem uma vocação de Deus para fazer o que você faz. Não pense que vocacionado é o pastor. E a gente ainda às vezes seleciona. Alguns são, outros não. Né? Faz-se uma certa concessão, às vezes, à área da saúde, à área médica em especial, até nos referimos ao sacerdócio da medicina. Parece que é o nosso limite para reconhecer que Deus chamou alguns para coisas assim muito limítrofes. Quando é preciso que você entenda que o que você faz, se no conjunto da nossa sociedade, nas convenções das nossas culturas, às vezes é tratado como de desprezível, não importante, não faz muita diferença se você atua ou deixa de atuar, a engrenagem da sociedade não muda por causa disso, não é a mente de Deus. À luz da palavra de Deus, os nossos labores são resultado de um chamado de Deus e nós devemos ser bons mordomos deste chamado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, e nós leremos dos versos 5 a 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9. Acompanhemos com atenção. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo,
fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto a vós, servos, quanto a vós, senhores. A carta de Paulo aos Efésios, quando trata desta matéria, desconhece o Ministério do Trabalho, não conhece os sindicatos dos empregados ou os sindicatos patronais, as federações e confederações de trabalhadores ou de segmentos do comércio, da indústria, toda esta situação que para nós é uma realidade cotidiana e de tomarmos ciência disso de alguma forma, especialmente pelo noticiário. A discussão entre o capital e o trabalho não é matéria que estivesse preocupando o apóstolo Paulo, ou mesmo qualquer outro escritor bíblico. De tal maneira que quando nós nos deparamos com esta linguagem, servos, e a palavra aqui fica até um pouco eufemística, porque ela talvez fosse melhor traduzida por escravo, e senhores, dominadores, na verdade, a gente diz assim, acho que a gente evoluiu bastante, a gente avançou muito no tratamento entre aqueles que dirigem, aqueles que são dirigidos, aqueles que foram constituídos como empreendedores, aqueles que trabalham juntos, e uma legislação em constante mudança para que não se imponha um jugo excessivo sobre determinadas pessoas e não se criem castas. A nossa sociedade moderna, presente, é melhor do que a sociedade do primeiro século, em termos. De fato, tudo isso que acabei de dizer é facilmente constatável na avaliação histórica. Há um evoluir das relações de trabalho e talvez esta evolução ela venha acontecendo num ritmo mais acelerado nos últimos tempos. O boom da Revolução Industrial na Inglaterra, há alguns séculos, exigiu mudanças nas relações de trabalho. Os diversos eventos que aconteceram, a começar da Europa, mas também alcançaram outros continentes, foram determinantes para tal. E, de fato, não se deve baixar a guarda no tocante ao diálogo, à conversa, às relações variadas que envolvem tudo isso, para que nós não involuamos, retrocedamos. Ao contrário, possamos avançar na busca do bem-estar social. No entanto, isso não nos dá o direito de imaginar que poderíamos rasgar esta página da Bíblia e poderíamos desconsiderá-la por ela estar aparentemente tão fora do nosso contexto, tão distante da nossa realidade comezinha. A carta do apóstolo Paulo segue uma lógica que ele já demonstra nas outras cartas, nas quais ele divide a primeira parte numa dinâmica eminentemente teologal ou doutrinária. O apóstolo Paulo inicia suas epístolas de maneira marcadamente forte no tocante a entendermos a nossa salvação, a história da salvação, a vontade do nosso Deus expressa pela sua obra redentora. E assim é que os capítulos 1, 2 e 3 desta carta estão nesta direção. E esta parte termina justamente com uma belíssima oração. Aliás, a carta aos Efésios retém várias orações. Uma oração que termina com um hino de glorificação a Deus, uma doxologia, quando o apóstolo Paulo, no final do capítulo 3, diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Este amém aqui já indica, bom, agora a gente não precisa ler mais nada, né? Porque quando diz amém é porque acabou, né? O amém é o encerramento da oração. O amém é o que a gente também responde ao final da bênção pastoral. Então podemos ir embora, o culto acabou. Isso no que tange a nossa confissão de fé. Agora, a nossa prática de fé. Nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que implica em assumir que nós reconhecemos nela o nosso único instrumento daquilo que nós cremos, mas o único instrumento daquilo que nós vivemos. E aí, então, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai desenvolver a praxis da fé que confessamos. E ele começa falando justamente das nossas relações fraternais, do modo como a igreja tem a sua dinâmica, o corpo de Cristo, um atua como se fosse um braço acolhedor, outro como pernas que sustentam todo o tronco, e outro é a voz que fala, outro é o escutador que está pronto para receber todas as mensagens. É a dinâmica do corpo, juntas e medulas estão entrelaçadas e a coisa funciona bem. Depois é preciso atentar para o ethos, a ética, o modus vivendi. Os crentes não vivem como vivem os mundanos. É preciso haver uma manifestação clara de santidade na nossa vida. E o final do capítulo 4, entrando pelo capítulo 5, pontua com muita evidência o nosso viver santo. Cantamos agora há pouco um cântico muito agradável que reconhece que Deus é santo. E por Deus ser santo, nós não podemos ser menos do que Ele. Aliás, a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. A busca da santidade a partir de um reflexo de Deus em nós. Mas, depois destas duas colocações muito práticas da vida da igreja, o apóstolo Paulo fala sobre a maneira como deve ser a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus e que seja uma vida cheia do Espírito. Lá no capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A prática de usar bebida alcoólica em excessividade, ela traz a desestruturação familiar, social, ela é motivo do contencioso. Você tomar algum jornal da nossa região, da nossa cidade amanhã, vai ver quantos crimes foram cometidos na nossa cidade, tida como de primeiro mundo, e boa parte deles pelo exagero da bebida e hoje então associado às drogas. Então Paulo já reconhecia isso e diz: troca isso por ser uma pessoa cheia do Espírito. E aí Paulo vai dizer: a pessoa que deixou o entorpecente para agora ficar cheia do Espírito, porque quem está cheio do entorpecente está desnorteado, não sabe o que faz. Quem está cheio do Espírito sabe exatamente o que está fazendo. Ela vai mostrar isso por intermédio de uma nova linguagem. O seu idioma agora é um novo idioma, mesmo continuando a falar o nosso bom português, ou falar um outro idioma que você conheça, isto vai estar eivado do louvor. A tua linguagem vai ser nova. Versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração. Você vai ter uma nova atitude, vai parar de ser uma pessoa que murmura, que reclama, que queixa-se. Você vai viver dando sempre graças por tudo a Deus. Mas além de ter um novo idioma, uma nova atitude, você vai ter um novo modo de relacionamento com as pessoas. E o versículo 21 do capítulo 5 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por que eu estou fazendo esse reporte todo da carta aos Efésios? Há uma lógica aqui. É que exatamente neste ponto, Paulo vai dar exemplos deste novo relacionamento, desta nova forma de nós nos relacionarmos uns com os outros. Ele dá o exemplo
capital, máximo que ele poderia dar da sua época, que era a maneira como as pessoas dentro da sua própria casa iriam se relacionar. Este novo modo de relacionamento dos crentes está pautado por esta forma de compreender a sujeição mútua ou a submissão mútua. Ninguém é de per si absolutamente autônomo. Eu faço o que eu quero. Eu sigo para onde aponta o meu nariz. Se eu quero, eu faço. Se eu não quero, eu não faço. Isso não existe. Nós não estamos sozinhos no mundo. E uma das premissas mais fundamentais do ser humano é estar acompanhado, é não estar sozinho mesmo. É por isso que, inclusive, a gente constitui família. A gente se casa. E mesmo o que ainda não se casou está querendo isso, né? E está buscando este companheirismo. E constituir sua família, a descendência vai multiplicar-se. Isso que vale para dentro de casa, vale para as relações sociais, para as relações de trabalho. Em tudo, nós precisamos reconhecer esta sujeição mútua. Na igreja, as ovelhas seguem o pastor. Estão sujeitas à sua diretriz, à sua orientação, emanada da palavra de Deus. Mas o pastor não se pode enxergar como alguém que faz o que quer. Ele está sujeito às ovelhas também, ele depende das ovelhas. Senão, ele estará à frente de ninguém. Ninguém acompanha ele, né? É o pequeno príncipe que reina sozinho no seu planeta. Nós precisamos ter seguidores. O líder só é líder porque tem alguém que o segue. E os exemplos, então, vêm a partir do versículo 22. Eu costumo dizer que no versículo 21 não deveria haver ponto final, mas sim 2 pontos. Porque a partir daqui ele vai dar os exemplos disso que eu estou falando. E a sequência é justamente como é que se dá a sujeição marido e mulher à vida conjugal, como é que se dá a sujeição pais e filhos, um está sujeito ao outro, e como é que se dá a sujeição entre servos e senhores. Exatamente o texto que nós lemos. É importante notar que, enquanto a nossa sociedade moderna nos coloca dentro de casa, no ambiente conjugal, no ambiente pais e filhos, e aí a gente abre a porta, sai para fora e vai trabalhar, e aí família ficou aqui, trabalho ficou lá, não era assim no primeiro século. Se não havia sindicatos, não havia Ministério do Trabalho, não havia federações e confederações de trabalhadores ou de empresas. Toda lide, todo trabalho, toda a vida de produção se dava no ambiente da própria casa. Pequenas propriedades, onde justamente havia quem fosse o senhor e quem fosse o servo. Quem tinha o comando e quem era comandado. Creio que isso nos situa melhor naquilo que queremos falar sobre vocação. Porque nós entendemos que entre as mais variadas graças de Deus se encontra a vocação que nós recebemos. Você pode ter a vocação para o exercício desta ou daquela profissão. Isso é um chamado de Deus, seja no modelo de relações de trabalho do primeiro século, seja no modelo de relações de trabalho do século 21. O texto bíblico não está desatualizado. E é preciso encontrar aqui justamente os princípios que vão nortear a nossa vida, seja no passado, seja no presente. E eu quero destacar com muita expressão o que no versículo 6 nós lemos, dizendo assim: como servos de Cristo. Muito difícil para nós nos enxergarmos como serviçais do nosso próprio próximo, né? Servir a alguém semelhante a nós. Parece que nós nos rebaixamos. Nós, eventualmente, pensamos assim, eu voltei à condição de escravos. Alguns filmes que você viu ao longo da sua vida em que mostra cenas tão tétricas de pessoas sendo chicoteadas. Eu virei um serviçal, um escravo um do outro. E Paulo
vai nos lembrar que nós, na verdade, antes e acima de tudo, somos servos de Cristo. Servos de Cristo. Não apenas os que estão na condição dos trabalhadores, mas também os que estão na condição de patrões. Tanto o trabalhador como o patrão é um servo de Cristo. E eu queria que nós entendêssemos justamente, para extrair algumas lições para a nossa vida prática, que na mordomia das vocações, ou na mordomia da vocação, nós estamos a serviço de Cristo. Nós não estamos a serviço dos nossos próprios interesses. Nós não estamos buscando um lugar ao sol, onde então nós iremos nos deliciar, vamos aproveitar a vida finalmente, porque conquistamos esse portento. Nós sempre estamos a serviço de Cristo. Eu gosto muito quando irmãos vêm me procurar no gabinete pastoral e contar uma bênção única na sua vida. E eles entram e dizem: pastor, eu vim aqui para que o senhor ore, agradeça a Deus, porque hoje saiu a minha aposentadoria. Hoje eu conquistei a minha aposentadoria e eu queria que o senhor desse graças a Deus pelos muitos anos que eu trabalhei, pude contribuir com a Previdência, fiz a Previdência Social, fiz a Previdência Privada, hoje eu tenho como sobreviver e eu quero agradecer a Deus e queria contar essa bênção e que o senhor orasse. Eu tenho tido dezenas, se não centenas de experiência no ministério com pessoas que vêm contar esta bênção e eu então quase que tenho vontade de subir e dar um brado, porque assim, mais um que vai servir com mais eficiência na igreja, né? Os nossos aposentados aqui não ficam à toa. Os nossos aposentados trabalham muito. Os nossos aposentados agora têm mais tempo para servir causas que antes não podiam servir. No entanto, fosse no tempo da sua atividade comum, seja agora nesse tempo da chamada aposentadoria, sempre estão a serviço de Cristo, como servos de Cristo. Isso nos leva a pelo menos 3 rápidas reflexões. A primeira delas é que nós estamos a serviço de Cristo conforme a vontade de Deus. O texto bíblico se complementa dizendo: como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É muito importante que nós, a tempo e a hora, nos conscientizamos de que Deus nos chamou para tal, de que Deus nos deu uma vocação para exercitar esta ou aquela profissão, para termos as nossas mãos adestradas, a nossa mente atilada, a nossa capacidade pessoal para cumprirmos com aquilo que se espera de nós, porque Deus assim o quer e o requer. Quando nós tratamos da vontade de Deus, nós precisamos compreendê-la em 2 instâncias. A primeira delas é que nós chamamos de vontade geral de Deus. E esta vontade geral de Deus está expressa claramente na sua palavra. Às vezes assim, com letras reluzentes, para ninguém passar despercebido. Como, por exemplo, na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ninguém tenha dúvida de que Deus quer que nós sejamos santos e por isso Ele nos santifica. Qualquer pensamento em contrário está negando aquilo que é tão evidente na palavra. Na mesma carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo vai dizer: e esta é a vontade de Deus, em tudo dai graças. Uma vida queixosa, murmurante, reclamante, não está no bojo da vontade de Deus. E assim, tantas coisas. Mas nós podemos ver também a vontade de Deus num sentido estrito, num sentido muito pessoal, num sentido muito particular. E ela talvez às vezes não venha de modo reluzente, né? As letras não saltam da página que você, isso aqui é exatamente o que eu queria, né? Às vezes até há o risco de fazer isso interpretando mal certos textos da Bíblia, né? Para não sermos conduzidos por uma hermenêutica míope, por uma exegese torpe. Mas o Salmo 25 nos dá uma esperança muito grande, quando diz no versículo 12, é Salmo do rei Davi: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho
que deve escolher. O temor do Senhor é fundamental mesmo. Tem toda a razão o sábio quando diz que é o princípio da sabedoria. Porque quem teme ao Senhor, busca o Senhor, ora ao Senhor, o Senhor não desaponta. O Senhor não vai sonegar a sua bênção. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Talvez alguém diga assim: pastor, esta sua palavra, essa sua preleção nesse momento é vital para quem está para decidir a carreira, para quem está para fazer o vestibular este ano. Acho que até já se encerraram as inscrições do vestibular, então se porventura você entender que fez a escolha errada, ficou até para o ano que vem. Eu quero dizer que sim, é verdade, para os jovens isso é capital, mas para os mais velhos também, que sempre é tempo de nós atinarmos com a vontade de Deus. Se o que nós estamos fazendo é a vontade de Deus, se aquilo com que as nossas mãos estão lidando está consoante à vontade de Deus, se o tempo que nós empreendemos nesta jornada está de acordo com a vontade de Deus, mesmo que seja no último suspiro da nossa vida, ainda podemos fazer a vontade de Deus. O que não podemos é tomar decisões pautadas pelo espírito do mundo. O que é que move os nossos jovens a escolher este, aquele ou aquele outro curso? No topo da lista, o resultado material, a benesse financeira. Ah, isso aqui não dá dinheiro. Ah, isso aqui é fria. Ou então, isso aqui é muito difícil, né? Como se as coisas fossem fáceis. Aliás, as coisas sempre são fáceis quando a gente sabe fazer, né? Quando a gente não sabe, tudo é difícil, até as coisas mais fáceis. Infelizmente, nós temos sido tangidos por este espírito. E nós vemos pessoas ganhando os tufos, mas absolutamente infelizes, desgraçadamente infelizes. Pessoas absolutamente fora do objetivo da vontade de Deus. E encontramos pessoas modestas, tendo com que nos vestir e comer, estejamos contentes, é o princípio do contentamento, mas estão fazendo o que Deus quer que elas façam. Por isso, a serviço de Cristo, conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Missionários que vão para os campos mais distantes, vimos ali a querida família do Kleber, da Débora e os seus filhos, nos convidando para a conferência missionária. Eles eram profissionais de primeira linha na sua atividade antes de serem chamados para o ministério. Eles entenderam que a vontade de Deus era missões. E foram para missões e Deus não deixou faltar nada para eles. Mas eu insisto, o tema mordomia das missões será o mês que vem, esse é outro tema. Eu quero dizer que você, naquilo que se convencionou chamar de vida secular, isto não é verdade. A sua vida chamada secular é tão espiritual quanto a sua vida devocional. Sua segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado até meio-dia é tão espiritual quanto o seu domingo. Aliás, convenhamos, e por isso eu disse no início, achei extremamente desafiador trabalhar este tema. Afinal de contas, eu não estou aqui apenas para encher o seu domingo. Eu estou aqui para trazer uma palavra que enche a sua semana inteira, o seu mês inteiro, o seu ano inteiro, a sua vida toda. Você vai ficar 8, 10 horas por dia numa lide profissional que não é a vontade de Deus para a sua vida? Você vai fazer alguma coisa que está em confronto com o propósito do Senhor? Por isso Paulo diz, como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus, a serviço de Cristo, conforme a vontade de Deus. A segunda lição que nós extraímos desta passagem é que nós estamos a serviço de Cristo de boa vontade. É conforme a vontade de Deus, mas não para a gente ficar assim, puxa, é o que Deus quis para mim. Tá difícil, irmão? Tá, mas é como Deus quer, né? Não, Deus não quer assim. Deus nos quer servindo de boa vontade. Sublinhe isso no versículo 7. As duas vontades estão muito ligadas aqui, né? Até na forma de escrever. Fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade. Servir de boa vontade é servir
feliz, alegre, satisfeito. Não como quem fez jejum e aí então está com falta de alimentos, está mais abatido e faz questão de mostrar: poxa, como eu fiz um jejum, foi difícil, né? Jesus diz assim: vós quando jejuais, vocês vão lá em casa primeiro, tomam um bom banho, lava a cara, escova os dentes e pareçam que tudo foi normal. Não precisa ficar nessa semostração de uma pseudo-espiritualidade. Quando estamos no centro da vontade de Deus, nós mostramos melhor que estamos neste centro da vontade de Deus, com sorriso na face, com palavras elevadas, com ânimo na alma, com determinação. Algumas questões são bem interessantes neste aspecto. Paulo diz assim: não servindo à vista. Não servindo à vista. Nós somos muito bons para fazer as coisas quando estão olhando. Quando não estão olhando, a gente às vezes não faz a coisa direitinho. O sujeito fez um retorno proibido, estava lá a placa enorme, e quando ele fez a volta, ele deu de cara com um policial. O policial parou e disse: meu amigo, você não viu a placa ali? Ele disse assim: a placa eu vi, eu não vi foi o senhor aqui. Ah, tem alguém vigiando? Tem alguém fiscalizando? Tem que prestar mais atenção. Não. Quem está olhando é aquele que sempre está olhando tudo. É aquele sob cujos olhos nós nunca escapamos. É o nosso Deus. Ou a gente acha que em algum momento a gente pode colocar um cobertor por cima e Deus não vê? Não servindo à vista. Mas ele diz mais: não servindo para agradar os homens. Vou fazer isso porque o reverendo Juarez gosta. Aliás, você quer uma lista das coisas que eu gosto, eu passo para você na hora. Fica tranquilo. Eu tenho uma porção de coisas que eu gosto. Gosto de comer, gosto de beber, gosto de vestir. Você vai levar uma lista maravilhosa, mas isso não faz a menor diferença para a sua vida espiritual. O que faz diferença para a sua vida espiritual é a lista das coisas que Deus gosta. A lista das coisas que Deus quer e requer. Quando nós vencemos esta limitação, este modo estrito de ver e de pensar as coisas, nós estamos no caminho de estar a serviço de Cristo de boa vontade, porque não estamos interessados em servir à vista ou servir aos homens, mas em servir a Deus. E por isso, uma expressão aqui que precisa também ser sublinhada, está no versículo 5, quando Paulo diz assim: sirvam na sinceridade. Sinceridade. Que palavra preciosa. Sem cera, né? Sem máscara, sem uma atitude de ludibriar. É de coração. É de boa vontade. A serviço de Cristo, conforme a vontade de Deus. A serviço de Cristo, de boa vontade. Mas, por fim, a serviço de Cristo, na confiança da sua generosa vontade, da generosidade de Deus. O versículo 6 diz assim, 8, certos de que cada um se fizer coisa boa. Tem que fazer coisa boa. Coisa boa. O pregador do culto às 11 horas, nosso convidado, reverendo Amaury, uma felicíssima pregação no Salmo 13, fez questão de enfatizar a bondade de Deus, os benefícios que Deus tem feito. O versículo fala sobre isto, né? E enfatizarmos bem as coisas boas que Deus faz. Deus faz coisas boas. O maligno faz coisas más para nós, usa instrumentos maus para fazer coisas más, mas Deus faz muito mais coisas boas para nós. E nós fazemos coisas boas para Deus? Qual a nossa resposta diante de tanta bondade de Deus? Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja empregado, quer seja patrão. Quer esteja numa posição que a sociedade elegeu como mais destacável, quer não. O importante é que ele será galardoado. Por quê? Porque Deus tem uma vontade muito generosa.
Deus não é mesquinho, Deus não é avarento, Deus não é um sanguessuga, Deus não é injusto, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas nós precisamos compreender que a nossa lide, o nosso cotidiano, o nosso exercício profissional precisa estar consoante a vontade do Senhor. Que nós estejamos a serviço de Cristo. Que nós reconheçamos que no nosso labor não estamos servindo à vista ou aos homens ou aos nossos próprios interesses. Estamos a serviço do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos, pois, terminar o nosso culto cantando o hino 52, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Fiquemos em pé. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus o eterno Pai, de Deus o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Remidos todos com louvor, louvores entoai, louvores entoai, a que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Nós rendemos glórias ao Teu nome, Senhor. Mas não queremos fazê-lo apenas quando estamos reunidos na Tua casa, em culto de adoração, no tempo apropriado, mas da extensão plena da nossa vida. Nesta semana de atividades que está se iniciando, em nosso labor profissional, nas deliberações que vamos tomar no plano familiar, econômico, queremos estar no centro da vontade do Senhor. Queremos ser servos de Cristo, queremos estar a serviço de Cristo, conforme a Tua vontade, Senhor. E exercitando de boa vontade, de coração, com alegria, Senhor, aquilo que nos deste para fazer. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor reoriente os nossos passos, o Senhor esclareça a nossa mente, o Senhor dirija o nosso caminho, o Senhor nos ponha no trilho certo, na senda retilínea, para que isto venha ao encontro da Tua vontade e para a verdadeira satisfação das nossas almas. Porque o Senhor continua sendo generoso, o Senhor continua sendo abundante e transbordante em bênçãos, e nós haveremos de ser aquinhoados pela Tua constante e divinal graça. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome
e por amor do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a sua paz. E a graça maravilhosa de Cristo, o amor infinito do Pai e as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós. Convosco permaneçam, agora e para todos sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Quero convidá-lo para continuar conosco no pavilhão Reverendo Oswaldo.